Se o PMO da sua empresa desaparecesse amanhã, alguém sentiria falta ou sentiria um certo alívio? Essa pergunta pode parecer desconfortável, mas ela revela algo profundo sobre o papel real e não declarado do PMO dentro das organizações. Em muitas empresas, o PMO ainda é visto como um mal necessário, um lugar de formulários, de padrões rígidos, de aprovações que atrasam mais do que ajudam. Um departamento que existe, mas que ninguém quer acionar. E hoje a conversa é direta, sem romantização. Por que o PMO cartorial perdeu sentido e o que precisa nascer no lugar? Porque o problema nunca foi governança, o problema foi confundir governança com burocracia. Vamos falar da dor real. Como ela aparece na prática? O PMO acionado apenas para cumprir o processo? A equipe só chama o PMO quando precisa preencher um documento? Os líderes evitam envolver o PMO cedo porque vai atrasar? Existe baixa adesão aos padrões? Templates são vistos como obrigação, não como ferramenta. E o executivo começa a fazer a pergunta mais perigosa de todas: qual o retorno investimento desse PMO? Essa pergunta não surge do nada. Ela nasce quando o PMO é confundido como compliance. As métricas são focadas apenas em prazo e custo. A governança vira desculpa para travar decisões. Aí surgem perguntas-chave. Se o PMO existe para ajudar, por que tanta gente tenta evitá-lo? Se as áreas criam atalhos para fugir do PMO, o problema não está nas áreas, está no modelo desse PMO. O PMO tradicional nasceu com uma missão legítima: padronizar, organizar, trazer previsibilidade. Isso foi essencial, mas o problema começa quando a padronização vira fim e não meio. Quando o template se torna mais importante que a decisão, quando o controle se desconecta da estratégia, quando o PMO vira fiscal e não parceiro. O modelo que morreu é o modelo que mede atividade, não valor. Controla formulário, não decisão, protege o processo, mas não protege a estratégia. Esse PMO não sobrevive em ambientes de alta complexidade. Então, o novo papel do PMO, o novo PMO, não é um cartório. É um orquestrador de decisões, é um facilitador de fluxo, é guardião de valor, não de papel. Ele não adiciona camada, ele organiza a direção. E aqui entra um conceito central. Uma governança enxuta, governança integrada ao fluxo, governança com critério, não como ritual. Mas a pergunta não é qual documento precisamos criar. A pergunta é qual decisão precisamos tomar, mas com qual critério. E uma pergunta guia para todos nós: como governar sem sufocar a agilidade? E a resposta está em 3 princípios: critérios explícitos, fórum claro e responsabilidade definida. Governança não é reunião infinita, é decisão clara. Se nada mudar, 3 coisas acontecem. Primeiro, PMO ele é marginalizado. Ele exige um organograma, mas não na estratégia. Segundo, as áreas criam atalhos fora da governança. Projetos paralelos, priorização informal, decisões tomadas no corredor. E terceiro, a estratégia começa a perder coerência. Projetos certos executados do jeito errado, projetos errados priorizados por política, falta de alinhamento real, e a governança passa a ser vista como obstáculo. E quando a governança vira obstáculo, ela deixa de proteger a estratégia, e isso é muito perigoso. Porque estratégia sem governança é discurso, e governança sem estratégia é burocracia. Agora vamos trazer a nossa lente estratégica da consultoria.
O PMO não é uma simples estrutura, é uma função estratégica. É uma função estratégica que precisa gerar valor percebido, e se o executivo não percebe impacto na decisão, o PMO ele vira um custo. E reestruturar um PMO não é adicionar mais controle, é definir propósito e perguntar: que decisões estratégicas precisam de suporte? Onde a priorização está falhando e que métricas realmente importam para a diretoria? Governança enxuta significa fóruns certos no tempo certo, critérios simples, explícitos e compartilhados, menos rito, mais direção. Não se trata de vender métodos, se trata de mudar lógica. O PMO deixa de ser guardião de procedimento e passa a ser facilitador de decisão estratégica. Vamos sintetizar? O problema nunca foi o PMO. O problema foi tentar governar a complexidade com burocracia. Em ambientes simples, controle rígido funciona. Em ambientes complexos, controle excessivo paralisa. O PMO que sobrevive é o que conecta portfólio à estratégia, organiza critérios, acelera decisões com responsabilidade. Então, eu deixo a pergunta final para você. Se o seu PMO parasse hoje, o que exatamente deixaria de funcionar? Se a resposta for os templates, você tem um problema. Mas se a resposta for priorização estratégica, aí você tem um PMO relevante. No próximo episódio vamos aprofundar essa tensão entre governança e agilidade, porque agilidade sem governança é anarquia corporativa. E governança sem agilidade é mobilismo estratégico. Até a próxima conversa que governa a estratégia.